Após a eleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado, diversos parlamentares lamentaram o resultado, que representa a continuidade de uma casa parlamentar de costas para os brasileiros e submetida aos arbítrios de ministros das Cortes Superiores. A deputada Cris Tonieto apontou: infelizmente, aconteceu hoje no Senado Federal uma vergonha nacional. Pacheco venceu. É triste, é um momento que nos causa muita preocupação porque a gente sabe o que isso significa. Nós sabemos que o Pacheco e sua vitória representam a instabilidade do nosso país, ativismo judicial avançando, enfim, tantas pautas que nós tantos combatemos, ele infelizmente defende. Mas da nossa parte, continuaremos firmes no trabalho. A deputada acrescentou: nós não envergonharemos os votos que recebemos, como, infelizmente, alguns senadores fizeram hoje. Estamos juntos nessa luta. O senador Jorge Seife Júnior lamentou a escolha do candidato que pretende submeter a casa ao governo federal e lembrou que quem sofre as consequências das escolhas dos senadores é o povo brasileiro. O deputado Paulo Eduardo Martins disse: Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado. A casa está consolidada como uma instituição que optou por deixar de existir. O Senado estará lá, mas como um corpo sem alma. O deputado Luiz Lima afirmou: não tem democracia, tem interesses. O deputado estadual Giuseppe Riesgo lamentou: Rodrigo Pacheco está reeleito como presidente do Senado. Mais 2 anos de um presidente que se acovarda perante o judiciário e que entregará o Senado de bandeja para Lula. Temos que resistir. Não daremos descanso. O senador Magno Malta disse: combatemos o bom combate. Aqui no Senado a nossa luta vai continuar por um Brasil mais justo e livre, para que todos sejam ouvidos e a Constituição respeitada. Obrigado, Rogério Marinho. O deputado Gilberto Silva disse: com a eleição no papel, Rodrigo Pacheco fez 49 votos contra 32 de Rogério Marinho. O sistema venceu e, graças ao presidente da sessão, nunca saberemos como cada senador votou. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni lamentou: ao sucumbir às pressões do Executivo e do Judiciário, o Senado desperdiçou uma chance de demonstrar altivez e independência. Perde o Brasil. Mesmo assim, os 32 votos de Rogério Marinho indicam que não haverá vida fácil para o governo. O investidor Leandro Russell disse: a pacificação dos poderes está consolidada. É a paz do pensamento único e da criminalização de qualquer oposição. O jurista Homero Marchese disse: Pacheco dando lição de moral sobre diálogo e democracia em discurso no plenário feito sob medida para o Jornal Nacional. Senador, o senhor foi reeleito exclusivamente por causa do sistema PT mais STF. Baixe a bola, agradeça e diga tchau. Poupe-nos da vergonha alheia. O deputado Marcel Van Hatten afirmou: vitória de Pacheco no Senado é derrota do Brasil. A manobra para impedir senadores de abrirem seus votos é um golpe na vontade dos eleitores que cobraram posição transparente de seus representantes. O trabalho e a oposição no Senado e no Congresso terão de ser ainda maiores. O advogado Cristiano Caiado disse: a vitória de Pacheco desmancha o último resquício de vontade popular no Brasil. A ditadura, comandada pelo Judiciário, se solidifica com os seus favoritos na presidência da República, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É a tal da democracia inabalada. O deputado Giovanni Cherini afirmou: infelizmente, a democracia perdeu. O senador Eduardo Girão, que havia se candidatado, mas abriu mão da candidatura para apoiar Rogério Marinho, lamentou a derrota da democracia e da liberdade de expressão e disse: a partir de agora é tentar construir uma oposição responsável sempre, mas para continuar combatendo o bom combate por causas em quem nós acreditamos. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, terem agido no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia,
graças ao seu presidente, agora reeleito, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de phishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. A cada semana, novas matérias na imprensa internacional denunciam os excessos do ministro. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Olá você, paz e bem. Eu estou aqui no plenário do Senado Federal. Acabou de terminar a sessão aqui de votação que reelegeu o senador Rodrigo Pacheco para mais 2 anos aqui no Senado Federal. Eu apresentei minha candidatura, fui o primeiro a registrar, tentei, de uma certa forma, buscar até a última hora apoios substanciais, consegui, né? Muitos senadores que adotaram as nossas propostas, mas infelizmente não era o suficiente para fazer a diferença aqui. Então estava um questionamento muito grande de que seria acirrada a decisão, e atendendo o apelo inclusive da população, eu resolvi retirar depois de fazer um discurso que eu acreditava, e mesmo tendo consciência que talvez o senador eleito Rogério Marinho, que era candidato, não abraçasse todas as causas, mas representava um sopro de esperança para a gente ter uma democracia mais forte, voltar a ter liberdade de expressão. Não foi possível. A maioria escolheu, e a gente tem que respeitar, 49-32 votos, a reeleição do Rodrigo Pacheco. E a partir de agora é tentar construir uma oposição responsável sempre, mas para continuar combatendo o bom combate com causas que nós acreditamos, né? Atrapalhou a questão do voto secreto, houve uma intimidação, no meu modo de entender, no começo da sessão, quem acompanhou ouviu, né, que senadores poderiam ser punidos se mostrassem o voto, ou seja, nas últimas 2 eleições para a presidência, muitos mostraram e não teve nada disso. Não se partiu para fazer nenhum tipo de ameaça, mesmo que seja velada. Mas, efetivamente, eu mostrei o voto, alguns senadores mostraram também, e nós precisamos ter consciência de que cumprimos o nosso papel. Isso acabou atrapalhando o meu modo de entender, mas faz parte do jogo bruto que a gente vive, né? Vamos continuar, porque o destino desse país é o melhor possível, não tenho a menor dúvida, né, que vai dar tudo certo. E nada como um dia atrás do outro. Vamos continuar com serenidade, com respeito, com equilíbrio, com diálogo, buscando o melhor para o Brasil e para os brasileiros. Um grande abraço, continue gostando de política. Pode ter certeza que você fez a diferença aqui. O clamor chegou até aqui, mas a natureza não dá saltos. E tudo tem a hora certa para o triunfo da verdade e da justiça. Vamos que vamos, um abraço, muita paz. Pois é, meus queridos, infelizmente hoje aconteceu no Senado Federal uma vergonha nacional. Pacheco venceu a eleição presidencial do Senado por 49 votos a 32 votos, no caso do Marinho. É isso, é triste, um momento, enfim, que realmente nos causa muita preocupação. Por quê? Porque a gente sabe o que isso significa. Nós sabemos que o Pacheco e a sua vitória representam a instabilidade do nosso país, o ativismo judicial avançando, enfim, tantas pautas que nós tanto combatemos e ele infelizmente defende. Mas, da nossa parte, continuaremos firmes no trabalho. Sabemos que teremos aí 4 anos de enfrentamento a pautas tão nefastas como essas que eles defendem, né? O outro lado defende, esse desgoverno defende. Mas contem conosco. O que eu quero dizer é trazer aqui, apesar da tristeza, né, trazer aqui também uma palavra de esperança
para dizer para vocês que nós não envergonharemos os votos que nós recebemos, como infelizmente alguns senadores fizeram hoje. Estamos juntos nessa luta, contem conosco e, acima de tudo, eu conto com as orações de vocês para que a gente consiga fazer um bom trabalho de enfrentamento dessas pautas ao longo desses 4 anos de mandato. Que Deus abençoe a todos. Peço a vocês que nosso coração hoje está partido, justamente pela ameaça que o Brasil já nos últimos 4 anos nós vimos ocorrendo. E eu vinha dizendo, Marinho, que era uma luta de Davi contra Golias. Nós estávamos lutando contra uma máquina que tem ministério, que tem estatal, que tem banco público, que tem cargo em tudo que é canto, e nós tínhamos um discurso democrático em defesa da Constituição Federal e, por vezes, foi relativizado. Mas creio em Deus, creio nas pessoas que em nós confiaram o voto e nos elegeu, e o PL, como líder maior, Jair Bolsonaro, Rogério Marinho e tantas outras pessoas que o povo brasileiro escolheu para fazer oposição ao governo que infelizmente se instalou. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo trabalho incansável de vocês. Vocês sabem que sem uma boa assessoria nós não somos nada, sem uma boa equipe nós não somos nada, e o Rogério Marinho contou com a parceria, com a torcida, com a oração, com a força, com a palavra, com o ânimo de cada um de vocês. Que Deus abençoe o nosso Brasil e que Deus dê sabedoria a Rodrigo Pacheco para mudar o seu modus operandi, porque senão quem vai sofrer é o nosso Brasil, é a nossa família. Muito obrigado. Estamos encerrando o nosso dia aqui no nosso gabinete em Brasília, aqui na Câmara Federal, e hoje tivemos mais uma derrota. Proibiram a votação aberta, fizeram votação secreta no Senado Federal e, infelizmente, a democracia perdeu. E o Pacheco vai continuar presidente do Senado Federal, que era a nossa grande esperança. Vamos ter que buscar outras forças agora. Passamos o dia hoje fazendo o juramento do nosso mandato hoje de manhã aqui. À tarde, acabei de votar agora no presidente Arthur Lira, e bola para frente. Muita esperança de que algumas coisas possam acontecer para que a democracia esteja acima dos interesses daqueles que acreditam em democracia aqui no Brasil, a mesma democracia que tem em Cuba, Venezuela, na Argentina. Não é essa que eu quero. Eu quero a democracia que respeite a ideia diferente, que respeite a ideia do outro. Por isso, eu defendo a liberdade de expressão em todos os sentidos. Então, estamos encerrando hoje o dia, aqui no nosso gabinete. Amanhã tem mais. Um abraço, fiquem com Deus. Eu quero agradecer a todos aqueles que, no dia de hoje, estiveram assistindo, e se mobilizaram, buscaram sensibilizar os seus representantes por todo o Brasil, nos diversos estados da federação, para que nós tivéssemos um resultado diferente. Felizmente, nós vimos que há uma continuidade dessa administração que havia terminado, e nós esperamos sinceramente que a pauta que nós apresentamos e que aparentemente foi incorporada pelo nosso adversário no seu discurso no dia de hoje, possa ser colocada em prática, em defesa da liberdade, das prerrogativas do parlamento, da independência e separação dos poderes, da volta à normalidade democrática, para que todos os brasileiros possam, de fato e de verdade, se sentirem livres num país em que se respeite o livre-arbítrio e a opinião das pessoas, que nós possamos nos expressar, falar, dizer o que pensamos, sem precisar ficar amedrontados ou olhando por cima do ombro. Mais do que nunca, o Brasil precisa de pacificação. O Brasil precisa que cada um de nós cumpra a sua missão. E a nós cabe aqui no Parlamento Brasileiro, no Senado da República, fazermos a nossa parte, fiscalizarmos esse governo, de acompanharmos as ações que serão empreendidas, de defender e fortalecer esse legado que foi deixado pelo governo do presidente Bolsonaro, até pelo presidente Temer, defender valores que são caros à família brasileira, valores que fazem com que nós sejamos o que nós somos, pessoas que creem em Deus, pessoas que respeitam
a sua família, pessoas que querem um Brasil próspero, um Brasil mais igual, um Brasil em que as pessoas possam empreender, edificar, construir os seus lares, as suas famílias, cuidarem das suas vidas livremente. E vamos nos reservar para as lutas que virão no futuro. Nós estaremos aqui fazendo a nossa parte, com a bandeira erguida, né, olhando nos olhos das pessoas, com a consciência do dever cumprido e com a coragem que o apoio que cada um de vocês nos deu, né, só se fortalece. Podem contar conosco, como nós contamos com vocês. Fique com Deus, um beijo e vamos à luta.